Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de literatura. Nós vamos revisar romantismo na literatura brasileira, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que a gente precisa relembrar, tá? Que o romantismo tem uma palavra de ordem, liberdade, tá? Liberdade era a palavra de ordem, ou seja, é como se fosse a palavra-chave do movimento, tá bom? Por quê? Porque esse movimento pretendeu dar mais liberdade de expressão ao artista, ao poeta, ao pintor, enfim, foi um movimento que se manifestou em várias linguagens artísticas. Então, em todas elas, ele prezava pela liberdade, tá bom? Essa liberdade de expressão, de colocar para fora os mais diversos sentimentos do artista, tá? Aqui, como estamos falando de literatura, seria do eu lírico, tá bom? Então, gente, qual é o contexto histórico? Nós temos um fato histórico muito importante que influencia o romantismo, que é a Revolução Francesa, com os seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade, né, como eu já falei. Então, vai ser um movimento que vai estar na base aí, os ideais vão estar na base do romantismo. E no Brasil, nós temos um fato importantíssimo, que foi a independência do Brasil, tá bom? Em 1822. O romantismo chega aqui um pouquinho depois, né, na próxima década, 1830 e alguma coisinha. Ele chega no Brasil. Então, é num contexto de independência, né, de liberdade. Então, vai ser um movimento que contribuirá para esse sentimento de liberdade, de independência que os brasileiros estavam tendo nesse momento, tá bom? Gente, a teoria de Jean-Jacques Rousseau, do bom selvagem, né, de que o homem é bom em contato com a natureza e que é corrompido pelo homem ganancioso do meio urbano, essa ideia vai influenciar totalmente os artistas do romantismo, tá? Aqui no Brasil isso vai se manifestar da seguinte forma: o índio vai ser mostrado como herói e como esse bom selvagem, como esse homem sem corrupção, sem maldade, tá bom? Então, só para relembrar aí essa teoria que embasou o movimento. Características gerais, nós temos o sentimento, né, gente? Sentimentalismo, subjetivismo, individualismo, egocentrismo. Então, todas essas características que eu acabei de citar se relacionam diretamente ao indivíduo, né? A manifestação livre de seus sentimentos, tá bom? Culto à natureza, isso é muito importante no romantismo, né? Eles exaltavam a natureza, cultuavam a natureza. Qual natureza? A circundante, ou seja, a que estava ao redor deles, né? Que eles tinham aquele sentimento de pertencimento, de posse. Culto ao passado, tá? Passadismo, que seria essa exaltação do herói nacional, que era a figura do indígena. Evasão, eles sentiam essa necessidade de fugir, né, daquela realidade que não era a idealizada por eles, né? Não era a desejada. Então eles se evadiam de alguma forma, né? O pensamento de alguma forma. Então sonhavam, fantasiavam, tentavam voltar ao passado, no sentido de falar sobre ele, né? O passadismo, enfim. E a liberdade artística, que é a principal, né? Liberdade de expressão em todos os sentidos aqui. No Brasil, as duas principais características são o nacionalismo e o indianismo, ou seja, a exaltação da pátria e a exaltação do índio, tá? Tanto que essas duas características vão ser as da primeira geração, tá bom? Da primeira fase, e vão dar nome a essa fase. Gente, quais são as características da poesia do romantismo? Eles ousam ir muito na poesia porque eles começam a empregar versos livres, né?
Ou seja, não tem mais aquela regra de um soneto perfeito. Alguns continuaram fazendo soneto, mas não era mais uma regra. Por quê? Porque eles queriam liberdade. Então já aparece no romantismo alguns poemas com uma rima não tão perfeita, alguns versos sem rima, né? Versos brancos, estrofes regulares e irregulares, ou seja, não precisam ter 4 linhas, todas as estrofes, ou 3, né? Se for um soneto, 4, 4, 3, 3. Né? Então, os poemas já aparecem de forma irregular, tá? De uma forma mais livre. Então, eles quase não utilizaram soneto na sua produção, tá bom? Primeira geração, nacionalismo e indianismo, lembrem, o índio como herói, a pátria sendo exaltada e todos os elementos que constituem essas duas figuras aí, tanto a nação quanto o índio. Então a natureza vai ser exaltada também, porque a natureza faz lembrar o Brasil, faz lembrar o índio, tá bom? Lembra de Gonçalves Dias, o principal poeta dessa geração. Também tem o Gonçalves de Magalhães, porém o Dias se destaca mais, né? Ele consegue reunir na sua poética praticamente todas as características, né? Ele fez a primeira geração, as características da primeira geração são as características das obras dele, tá bom? Nacionalismo, indianismo, exaltação da pátria, saudade, amores, né? Todas essas temáticas aí que estão nesse próximo slide, tá bom? As temáticas, gente, então temas abordados: índio, saudade da pátria, a natureza, a religiosidade e o amor impossível. Chamo a atenção de vocês para o tema amor. O tema amor vai sofrer uma evolução ao longo das 3 fases do romantismo, tá bom? Então ele começa com um amor impossível, trazendo uma mulher idealizada totalmente a partir da visão masculina. Então, uma mulher que não pode ser tocada, uma mulher que é desejada, mas que é um amor impossível, é uma mulher que não se manifesta, que não se posiciona. Então, a mulher é muito idealizada no romantismo, tá? Isso vai acabando, né? Vai diminuindo, vamos dizer assim, com o passar do tempo, né? Com o passar das fases, mas, de modo geral, o romantismo idealiza coisas e pessoas, tá bom? De modo geral. Então, vamos lá. Canção do Exílio, né, gente? Do Gonçalves Dias. Aí nós vamos para a segunda geração, tá? Segunda geração. Lembrando, gente, é a título de revisão, vocês já estudaram tudo isso, tá? Então é só para dar aquele disparo mesmo do conhecimento aí na mente de vocês. A segunda geração tem 3 nomes: Mal do Século, Ultrarromantismo ou Byroniana, tá? Esses 3 nomes já fazem a gente pensar muito, né? Relembrar as características dessa geração. Então, geração Mal do Século, lembra que no Brasil eles estavam com muitos surtos, né, de doenças, as pessoas morriam muito novas, inclusive os poetas, né? O Álvares de Azevedo morreu aí novíssimo, na flor da idade ainda, né? Jovem, muito jovem. Ultrarromantismo, gente, por quê? Foi a geração mais romântica que teve, né? Do romantismo. Porque aqui os caras conseguiram colocar o máximo de sentimentalismo, né? O máximo de dor, de amor, de desejo, de tudo aqui nessa geração. Então ela foi ultra romântica, tá? E byroniana, ou geração de Byron, justamente porque toma como exemplo as obras, né, do poeta Byron, tá bom? O Álvares de Azevedo mesmo vai beber muito dessa fonte, né? Ou seja, Byron foi, Lord Byron, né, uma inspiração para os poetas da segunda geração, tá bom? Então, por isso que ganha esse nome. Gente, Álvares de Azevedo, tá? Lembrando que esse cara fala da vida, fala de amores, ele vai falar muito da morte também, ele vai falar de alguns temas bem obscuros, né? Bem ousados para a época, estranhos até hoje para muita gente, né? Às vezes a gente se depara com a literatura dele ainda estranha, né? Ele vai trazer temas relacionados à morte, temas relacionados a muito tabu social. Então, ele foi o maior poeta do romantismo, gente, sem dúvida, né? Ele foi o maior da segunda geração e
o maior do romantismo, tá? Ele é a cara do romantismo, o Álvares de Azevedo. Casimiro de Abreu foi aquele poeta que foi mais passadista, né? Ele falava muito do passado, né? Da amada. Então, ele não ganha tanta relevância aqui, porque é como se ele só desse continuidade aí ao que já faziam na primeira geração. Já o Álvares de Azevedo foi muito mais ousado em relação aos temas, né? Então, gente, aqui só para relembrar vocês, eu acabei de falar já em relação às temáticas, o sofrimento vai fazer com que eles mudem, né? Com que eles evoluam em algumas temáticas, o tédio vai ser muito presente, eles vão também se remeter à religiosidade, né? Vão questionar a Deus sobre essa realidade cruel que eles viviam na época e vão desejar quase sempre a morte, tá? Ou voltar à infância, né? Eles ficam relembrando aí, então eles fogem da realidade dessa forma, beleza? Então, falando disso, lembrança de morrer de Álvares de Azevedo, né? Ele supõe como seria, né, se ele morresse. Então, ele fica prevendo a sua morte, na verdade, né, tentando ver o que é que aconteceria se ele morresse, tá? E a terceira geração, por fim, o final do movimento, geração social, liberal ou do condoreirismo ou condoreira, tá? Então, costumo mais chamar de geração social, justamente porque a literatura começa a voltar assim, né, para o interesse social, né, para o todo, para o coletivismo. Então, os poetas não ficam mais só presos a temáticas relacionadas a eles mesmos. Eles começam a enxergar o outro. E é por isso que o movimento acaba, porque perde a cara do romantismo, né? Perde o foco do romantismo, que era falar dos sentimentos individuais de cada um, tá? Então, o Castro Alves, gente, poeta dos escravos, né, conhecido como poeta dos escravos, foi o principal representante dessa geração. Na verdade, nós só estudamos ele, né, nos livros didáticos, geralmente. Então, ele foi um poeta que se interessou pelas seguintes temáticas, gente. Denúncia da escravidão, defesa das causas humanitárias e o amor que ele tratava na sua literatura era um amor mais erótico. Então, olha a evolução que o amor sofreu da primeira geração para a última. Né? O amor impossível, do impossível ao erótico, né? Ao sexual, ao toque físico. Então, isso já aparece na literatura do Castro Alves, tá bom? Então, gente, de modo geral, essa foi uma revisão do romantismo no Brasil, tá bom? Se precisarem, pausem o vídeo, voltem, tá? Releiam os slides. E é isso aí, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijão, até a próxima.